Irmãos, sobre o arrebatamento, há um ponto que nós não colocamos na revista, e que ele é também fundamental. E esses pontos que nós não podemos colocar na revista, porque ela é limitada quanto ao número de páginas, tá? E que é fundamental, este é um dos pontos que vamos tratar na questão nas quartas-feiras. São vários, este é o primeiro. Amados, hoje eu quero conversar com os irmãos sobre exatamente a proximidade do arrebatamento. A proximidade do arrebatamento. Nós temos que ter em mente, literalmente, que quando o Senhor Jesus, no sermão profético, em Mateus capítulo 23, 24 e 25, ele vai tratar das últimas coisas, porque eles saem literalmente ali do templo. E os discípulos chegam perto de Jesus dizendo: Senhor, como o templo é lindo, né? Olha o tamanho dessas rochas, olha que templo forte, pomposo, extraordinário, maravilhoso. E realmente o templo na época de Jesus era um templo lindíssimo. Herodes tinha pego o segundo templo, levantado ali por Zorobabel, por Jóshua e os outros homens grandes de Deus, e tinha transformado simplesmente num templo maravilhoso, mas maravilhoso. Herodes, ele tinha todos os defeitos do mundo, mas ele era meio louco por grandes construções. Tanto é que na Idade Antiga, ele foi um dos reis que mais construiu e mais fez grandes construções. Inclusive, se você quiser, eu posso pedir para depois, pastor Eber, disponibilizar um estudo que tem na nossa playlist sobre o templo de Herodes. Ali eu analiso todas as modificações que ele fez. Eu vou pedir depois, a gente vai encontrar esse estudo e ele vai disponibilizar. E aí, lá em Mateus capítulo 24, você tem exatamente os discípulos dizendo: Senhor, olha que templo maravilhoso, é indestrutível, é fantástico, é lindo, é extraordinário. Ninguém deixava de se maravilhar quando estava diante do templo de Jerusalém. E aí Jesus diz algo muito estranho, que deixa o coração deles absolutamente perplexos. Jesus diz exatamente a eles: senhores, olhem direitinho todo este edifício. Não ficará pedra sobre o quê? Pedra. Ele será absolutamente destruído. E aí os discípulos ficaram, obviamente, com a pulga atrás da orelha. E chegaram perto de Jesus, porque Jesus está caminhando com eles. Ele está saindo do monte Moriá, aonde está o templo, e ele caminha indo para o Monte das Oliveiras. E caminhando, os discípulos ficaram no pé dele. E não se equivoque, muitas vezes Jesus ensinava andando. Às vezes ele sentava, parava, escolhia um local estratégico para ensinar, mas muitas vezes ele ensinava andando. E aí os discípulos, quando viram ele parar um pouquinho, chegaram perto dele assustados, perguntando: Senhor, quando é que vai ser isso? Quando é que isso vai acontecer? De que forma isso vai acontecer? E aí, em Mateus capítulo 24, versículo 1, assim tem: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso?
Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos para que ninguém se engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serem atormentados, matar-vos-ão, e serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E nesse tempo, muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho será pregado por todo o mundo, então, como testemunho de todas as gentes, então virá o fim. E aí eles ficam assim: mas Jesus não tem uma data certa, não tem um horário marcado, não tem um momento para a gente poder se preparar melhor. As dicas são essas. As dicas são exatamente essas, né? Aí Jesus simplesmente, a partir do versículo 15, diz assim: se vocês então querem provas maiores, entendam. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, que é o anticristo, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Aí eles começaram a entender melhor, porque estava muito genérico, estava muito amplo. Guerra sempre teve, rumor de guerra sempre teve, fome, terremoto, tempestade sempre teve. Aí, na medida em que Jesus disse: quando o homem descrito por Daniel chegar, o abominável da desolação, que eu e você não conhecemos, mas eles, ouvindo Cristo na época, entenderam, porque eles se lembraram do livro de Daniel, e de um homem que haveria de entrar no templo, profanar o templo, e esse homem, ao entrar no templo e profanar o templo, ele seria exatamente a grande prova de que o fim estaria próprio. Aí Jesus diz: então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. E quem estiver no telhado, que não desça a tirar alguma coisa da casa. E quem estiver no campo, não volte atrás. Fuja. Ai das grávidas e que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá depois. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos são abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que se possível enganaria até os escolhidos.
Eis que eu estou vos predizendo tudo isso. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiam. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como um relâmpago sai do oriente, se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E obviamente, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias, ou abutres. Eles saem disso aqui numa sensação absolutamente desesperadora, porque Jesus acabou depois de novo dizendo exatamente o que eles não queriam ouvir. E o que eles queriam ouvir, Jesus não disse. Jesus simplesmente não disse o dia, a hora, o momento e o segundo. É interessante que, obviamente, isso fica no coração dos discípulos de tal forma, que quando a gente chega em Atos, abra comigo, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Simplesmente em Atos capítulo 2, a pergunta volta de novo, porque eles têm um desejo enorme de saber, capítulo 2 não, capítulo 1, eles têm um desejo enorme de saber tudo e absolutamente tudo sobre a manifestação do fim do mundo. Porque para eles, judeus, a manifestação do fim do mundo era o momento em que o Messias viria estabelecer o seu reino, e estabelecendo o seu reino, obviamente em Jerusalém, eles seriam líderes, estariam por cima de todas as coisas, com poder e glória. E aí o que acontece? Olha que interessante o texto de Atos capítulo 2. Jesus fala aqui da descida do Espírito Santo. Jesus dá ordem, fiquem, aguardem, porque o Espírito Santo virá. E aí versículo número 4. Olha que interessante. Porque em verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos dias depois desses. Aí olha o que eles perguntam. Aqueles, pois, que haviam se reunido, ou seja, os discípulos, perguntaram dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? Quer dizer, mesmo depois de Jesus ressuscitado, de Jesus dizendo, olha, com vocês eu tenho uma nova proposta, porque eu vou com vocês edificar a minha igreja. Israel, num presente momento, não me interessa mais, agora é vocês. Só que eles ainda não entendiam isso, eles estavam com o Velho Testamento na mente, que dizia simplesmente de forma cabal e absoluta, que eles, quando o Messias viessem, seriam os grandes poderosos da terra. E aí a pergunta aqui, com Jesus ressuscitado, porque eles estavam assim, ótimo, Jesus veio, e que maravilha, é agora que nós vamos dominar os romanos e arrebentar tudo e assumir o poder. Aí o mestre morre. Aí os discípulos dizem, foi tudo enganação, vamos voltar para a nossa vida. Pedro é o primeiro a dizer, vou pescar. Aí Jesus ressuscita, volta a esperança, volta o desejo, é agora que nós vamos dominar. Aí depois que Jesus ressuscita e passa
40 dias com eles ensinando. E tira toda a dúvida. Aí Jesus diz, agora eu vou voltar ao Pai, e vai vir o Consolador. Vai vir o Espírito Santo. E aí, qual é a pergunta? Jesus, quando vier, aí é o tempo que você vai restaurar o reino de Israel? Aí a gente vai ter aquele mesmo vigor, glória, força e poder de Davi e Salomão? Vão se cumprir as promessas do Velho Testamento? Meu Deus eterno. Jesus já estava, como os meninos dizem, em outra. E eles completamente dominados pelas ideias de reino e de poder de Israel. Olha o que Jesus disse, revoltado da vida, no versículo 7. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos e estações que o Pai, não fui eu, é o Pai, estabeleceu para o seu próprio poder. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de descer sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, como em Samaria, e até os confins da terra. Então presta atenção. Não entenderam nada até agora. Não chegou o momento de Israel. Não é agora que se vai restaurar o reino. Eu vou tratar com Israel é lá na frente, meu amigo. Agora é a igreja. É a igreja. Não é Israel. E eles ainda esperando um Jesus militar para descer o pau em todo mundo e estabelecer o reino em Israel e eles serem os comandantes do mundo com Jesus. E Jesus dizendo, faz o seguinte, continue em oração, que vai descer o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo descer, ele vai fazer o que nem eu consegui fazer. Que é botar na cabeça de vocês o que é correto. E aí vocês vão entender. E vão ser testemunhas minhas, aqui em Jerusalém, em toda a Judeia, mais longe ainda em Samaria, e até os confins da terra. Você já viu que nós somos doidinho por datas? Já viu que nós temos uma queda terrível por datas? Já notou que nós somos absolutamente impressionados por datas? E me utilizei de tudo que vimos até agora para dizer algo para você, meu amado irmão. Quando a igreja foi estabelecida por Cristo, olha que interessante. Estabelecida foi e simplesmente começou com judeus que queriam saber data para simplesmente as promessas do Velho Testamento se cumprirem. E há datas que são privativas de Deus, o Pai. Chegamos aonde eu quero. A data do arrebatamento. Jesus diz, nem eu, nem os anjos, nem ninguém. Só o Pai o sabe. Então tome muito cuidado, porque
o momento do arrebatamento, Deus permite a nós sentir. As estações, Deus permite a nós espiritualmente senti-las. Mas data é impossível. Porque a data é privativa de Deus. E eu quero lhe chamar a atenção para um fato que se popularizou muito na internet. Muita gente já marcou a data da volta de Cristo, inclusive adventistas, e eles têm uma data engraçada e dizem que Jesus não voltou na terra, ele foi no supremo céu e está averiguando para depois ver quem vai salvar, quem não vai salvar e etc. Mas eu quero alertar os irmãos que uma nova onda de marcadores de data para o arrebatamento está se difundindo de forma muito grande, principalmente entre nós pentecostais. Tome muito cuidado, porque se tem uma coisa que Jesus odeia, é quando nós procuramos saber datas que Ele mesmo já disse, é com meu Pai. E de todos os marcadores de datas e estudos loucos que existem na internet, tem um que chama muita atenção em razão da razoabilidade teológica dele, e nós vamos vê-lo hoje. Presta atenção. Abra comigo, por gentileza, em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Porque em Atos capítulo 2 vem o cumprimento da promessa de Cristo. Recebereis a virtude do Espírito, o quê? Santo. Em Atos capítulo 2 nós temos exatamente a experiência do dia de Pentecostes. E vamos ler juntos, assim diz a palavra do Senhor. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Por quê? Estavam obedecendo a Cristo. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. E aí o que aconteceu? Em Jerusalém estavam habitando judeus, varão religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, e correndo aquela voz, ou seja, foi um fato muito veemente e poderoso, ajuntaram-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: que é isso? Estes galileus não estão falando em nossa língua? Como é que ouvimos cada um em nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos, medos, elemitas, que habitavam na Mesopotâmia, judeus, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfília, Egito, Líbia, Cirene, cretenses árabes, todos os temos ouvidos em nossa própria língua, falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que é isso? Pastor, então aqui não falaram em línguas estranhas. Falaram também, porque o versículo 13 diz: e outros zombando diziam: estão cheios de vinho. Por que zombavam? Porque alguns estavam sendo tomados por Deus e falando línguas
estrangeiras e outros línguas estranhas. Esses que falavam línguas estranhas e que não tinham interpretação, obviamente, os judeus, ao ouvirem, caçoavam deles. Caçoavam, então tinham os dois fenômenos. Só que eu quero lhe chamar a atenção para o seguinte: nesse momento, Pedro se põe em pé e diz no versículo 14, 15 e 16, importantíssimo. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus, todos os que habitam em Jerusalém, que isso vos seja notório e escutai minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, ou seja, é 3 da tarde. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá a Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. É isso que eu quero. Alguns intérpretes dizem o seguinte: Deus concedeu ao homem o governo da terra por dias específicos dele mesmo. E é verdade. Quando Deus coloca Adão e Eva no jardim do Éden e diz: dominai. Deus os colocou como regentes. Deus os colocou para cuidar e ter domínio sobre toda a criação. Mas o domínio não é eterno. Há um tempo determinado por Deus para que o domínio humano acabe. E quando o domínio humano acabar, o próprio Deus virá e em pessoa, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dominará povos, línguas, reinos e nações. Então escute, não é que Deus não está vendo a maldade do mundo, não é que Deus não está vendo tudo que está acontecendo. Onde está Deus nessa zona inteira? Perguntam os descrentes. Ele está em seu alto e sublime trono. Só que ele permitiu ao homem o domínio por um tempo determinado. E ele, o Pai, no tempo determinado, volta a assumir literalmente todas as coisas. Ele concedeu ao homem o poder de reger a terra por um tempo determinado. O diabo, entendendo isso, vai ao Éden, engana o homem e a mulher, e simplesmente, de forma sorrateira, se utiliza do homem para um governo ilegítimo. Por isso que nós temos o que temos. Por isso que nós temos o que temos hoje. Entendeu? A maldade, a injustiça, mas tudo vai acabar. Porque há um tempo que Deus determinou para que o homem termine toda a sua obra. E ele, Deus, em pessoa, somente delegará a possibilidade de gente previamente escolhida governar com ele nesse momento que ele reassumir. E adivinha quem são esses? Nós seremos reis e o quê? Sacerdotes. Nesse momento, a gente que já subiu, bodas do Cordeiro e etc., desce na vinda triunfal de Cristo para o milênio e para depois reinar eternamente com Ele. Irmãos, é por isso que a gente não troca a salvação por nada. Nada aqui embaixo supera
a vida eterna que teremos com Ele. E é por isso que a gente come Bíblia. Porque não pense que você não precisará dos conhecimentos que você vai adquirir aqui. Você vai ser rei e sacerdote. O mundo virá a ti para conhecer sobre Deus. E você conhecerá Deus desde o momento em que aqui estuda sobre o Senhor. Depois veremos isso. Agora, irmãos, que tempo é esse? Até aqui está tudo certo. Aí essa doutrina que tem colocado muita gente em pavorosa, diz assim, que quando Deus em Gênesis diz, 6 dias trabalharás e no 7º descansarás, Deus teria dado ao homem 6 dias. Tá. Mas, dia de quanto tempo? Aí essa corrente pegando Pedro, e pegando o Salmo, eu acho que 80, 2 Pedro e o Salmo de 80, quando Pedro diz, ninguém se engane. Estão pensando que Deus vai demorar? Cristo não vai demorar, Ele vai voltar. Vocês estão desesperados, mas Cristo vive numa dimensão diferente da nossa. Para Ele, um dia é como o quê? E 1000 anos é como o quê? Aí essa galera doida, maluca de jogar pedra, diz, se o homem, Pereira, tem 6 dias, então Deus teria entregado para o homem o quê? 6.000 o quê? Anos. E aí eles começam a fazer a contagem. Deus de misericórdia. Vamos junto agora. De Adão a Abraão. Você pode fazer essa contagem na Bíblia, tem. Adão viveu tanto, Sete viveu tanto. Dá para fazer a contagem na Bíblia. Eu não vou fazer aqui, né? Os grandes intérpretes da palavra de Deus dizem que de Adão para Abraão tem 2000 anos. Alguns dizem que dá 2008 anos. Mas está ótimo. Eles aproveitam e dizem, os doidos, já passou o quê? Já passou o quê? 2 dias. Dos 6. Porque em Gênesis tem, 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Então, de Adão a Abraão, quanto tempo? Segundo eles, 2 dias. De Abraão a Cristo, faça as contas, tem 2001, 2002 anos. Opa! Júlia, cuidado. Já foi 4 dias. Crê em Deus Padre. Espera aí. Jesus de misericórdia. Mas de Jesus para cá, já passou o quê? Já passou mais 2 dias. Já tem 2000 o quê? E 20 anos. Uai. Então já passou 6 dias. E Deus está dormindo. Não são 6 dias? Então tem algo errado na contagem. Só que tem um problema. Eles explicam assim, os 2 dias da igreja ainda não passou. E a igreja tem 2 dias porque
na parábola do bom samaritano, o bom samaritano que é Cristo, pega quem? O que sofreu o saque, que é a humanidade, entrega na hospedaria, que é a igreja, e dá 2 dinheiros, o que significa que a igreja só tem 2 dias para cuidar da humanidade. Mas espera aí, de Cristo para cá não já passou 2 dias? Não, passou não. Porque a contagem cristã está errada, segundo eles. Pegue o smartphone. Vai, pegue o smartphone. Vai aí, Google. Você em casa faça isso também. Google. Apertou a bolinha do Google. Pastor, se Jesus voltar e eu tiver no smartphone no Google. Calma, você sobe, porque eu te autorizei, tá bom? Vamos lá, Google. Coloca aí. Ano do calendário judaico. Em que ano do calendário judaico nós estamos? Eles dizem, não se faz a contagem pelo ano cristão, porque vocês não sabem contar. O calendário gregoriano está errado. Jesus, pastor, por que no calendário judaico, hoje nós estamos no ano 5780? Porque o calendário judaico é diferente do nosso. Eles contam de Adão para cá, mas pelo registro lunar. Ai, pastor, que alívio. Porque se eles estiverem certo, 5.780, está faltando quanto tempo então para Jesus voltar? Para chegar no ano 6.000, Elias, me ajuda porque eu não sei fazer cálculo. 220 anos. Ufa! Vai dar para a mocidade inteira aqui do Brasil para que eles casar, ter filho, ter neto. Né? Graças a Deus. Aí a gente fica assim, poxa, então, dá para viver até Jesus voltar, né? Só que essa galera radical, Ruth, diz, espera aí, mas essa não é a data certa. Essa não é a data certa. Ué, por que não é a data certa? Ano 5.780. Mas aqui tem o problema do engano do calendário judaico que os rabinos fizeram. No primeiro ano, para que não caísse as profecias em Cristo. Deixa eu te explicar. Como assim? Roubar o tempo daqui? Sim. Eles dizem assim, quando a igreja começou a pregar o evangelho, e que aconteceu exatamente o que estava em Mateus 24, que destruíram o templo, que Jesus não disse que ia destruir o templo, a profecia não se cumpriu no ano 70, quando o general Tito cercou. Na verdade, quem começou o cerco foi Vespasiano. Aí o filho dele terminou o cerco. Foram 4 a 5 anos de cerco a Jerusalém. E aí Jerusalém cai. E eles arrebentam o templo, colocam fogo, levam todo o ouro e etc. E aí os judeus, nesse momento que já eram cristãos, olharam para os outros e disseram, Cristo tinha avisado. Cristo tinha avisado. Faça agora o cálculo.
E veja que ele era o Cristo. E aí eles faziam cálculos, mostrando exatamente a profecia de Daniel, o nascimento de Cristo, batendo direitinho o cálculo. Numa quarta-feira vou fazer esse cálculo para vocês, e vocês ficarão impressionados como bate direitinho o cálculo da profecia de Daniel e de Cristo. Nascendo, morrendo e Jerusalém sendo destruída. O que os rabinos judeus desta época fizeram? Eles fizeram o recálculo, tirando alguns reis medo-persas da história, para que o tempo não batesse em Cristo. E segundo aqueles que advogam, que é 6 dias de 1000 anos e Jesus volta, retiraram daqui, exatamente, aí eles brigam entre eles, 180 a 150 anos. Então o calendário judaico está errado. Você tem que juntar aqui 150 a 180 anos. Então vamos ver qual a data certa agora. Some, Elias, 5.780 mais 150. Hã? 5.920. Ok? Então, em 80 anos, Jesus virá. Segundo eles. E se for 180, aí não é em 80 anos, é em 50 anos. Jesus vem. E já tem uma terceira corrente se levantando, dizendo que o calendário está errado 200 anos. Se esse calendário tiver errado 200 anos, aí é 5.980, temos 20 anos para pregar o Evangelho. Porque 6 dias é o tempo do homem na terra, o 7º ele entra no descanso. Pastor, assim, nada contra. Mas eu fiquei um pouquinho aqui com medo. Nada contra, mas assim, e se eles estiverem com a razão? E aí? E se eles estão com a razão? Nós temos 20, 50 ou 80 anos. Preste atenção. Há tempos que foram determinados por Deus. Eu não poderei viver 80 anos, porque eu tenho 50. 50 mais 80 dá 130. E eu só vou chegar a 120. O que é uma pena. Porque eu não vou subir em cima de telhado. Tá? Escute. Tem uma notícia boa para você. Isso aqui está se popularizando na internet de forma extraordinária. O grande divulgador destes dados é um pastor norte-americano que, além de teologia, ele é formado em matemática pela Oxford, Universidade de Oxford. E ele tem livros muito sérios, que fazem cálculos de cronologia bíblica.
Um deles, inclusive, vende na Amazon, mas é todo em inglês. Mas depois eu passo para você. Que aí você lê, raciocina. E é um homem de Deus, um homem muito sério. E ele crê no cálculo. Ele crê no cálculo. Amados, só Deus sabe o momento do seu retorno. E o retorno será por intermédio do seu Filho amado Jesus Cristo. É Ele que diz, vai. E aí miríades vem e nos leva. Escute, escute. Ninguém pode determinar dia e hora. E este cálculo que este amado pastor faz é muito sério. Com todo respeito a ele. Nós não cremos neste cálculo. Mas nós sentimos que está muito perto. Disso ninguém tem dúvida. Porque Jesus disse, dia e hora eu não sei, mas quando ocorrer isso, isso, isso e isso numa intensidade muito grande, ficai apercebidos, porque está perto. E o que ele disse, isso, está se avolumando numa intensidade, nós vamos estudar, que realmente está perto. Irmãos, pelo cálculo do pastor e matemático, eu tinha até o nome dele aqui, mas mando para todo mundo. O livro dele via, quem quiser comprar, na Amazon é barato, não é caro, é 20 e poucos reais, mas está todo em inglês. Ele tem outros livros em português que são muito bons. O problema dele é só o cálculo. Mas é matemático de primeira linha. Para quem faz matemática, o indivíduo já tem que ser meio pirado. Em Oxford, mais pirado ainda. E ele tem todos os títulos da matemática. E ele fala algumas coisas de Bíblia que são interessantes. Mas, acho que aqui talvez ele se equivocou. Só que, o alerta que ele dá é real. Talvez nós sejamos a geração que verá o Senhor voltar. Não por causa do cálculo matemático, mas por causa das evidências teológicas que estão muito fortes. Muito fortes. Irmãos, são dois radicalismos que nós temos que evitar quanto ao arrebatamento. O primeiro é esse. Meu Deus, está faltando pouco tempo. E aí ele ainda não errou o cálculo, porque segundo o calendário judaico ainda está no ano 5.000 e pancada. Não entra em desespero. É lógico que Jesus está voltando. E ele volta todo dia para um de nós. Agora escute. O outro extremo também é perigoso. Não voltou até agora. Será que vai voltar mesmo? Deixa eu curtir a vida. Deixa a vida me levar. A vida leva eu. Não é? É a filosofia do pagodinho. Vamos lá. Comamos e bebamos. Amanhã o que está reservado é a morte. Não. O meu Senhor não tarda a voltar. Ele voltará. Vivei, pois, com sobriedade, humildade, dedicação,
oração, clamor, súplicas. Vivendo o dia de hoje como se o Senhor voltasse amanhã. Sede, pois, pacientes, porque o Senhor ainda não voltou, porque é longânimo, porque deseja que todos cheguem à salvação. A voz de Pedro ecoa até hoje nos nossos corações. Amém? Muito cuidado com data. Já teve gente que vendeu tudo, subiu na montanha esperando Jesus voltar e não voltou. No outro dia desceu porque perdeu tudo. Irmãos, fiquemos, pois, com o Senhor Jesus, quando Ele diz, em Atos capítulo 1, versículo de número 7. Não vos pertence saber os tempos, ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Amém? Senhor Jesus, nós te amamos porque tu és Deus sincero. Ó Deus, esta data tu reservaste somente para ti. E nós ansiamos a tua volta. Nós desejamos o teu retorno. Nós necessitamos, ó Deus, necessitamos desta rica esperança. Senhor, não nos deixe ir para nenhum dos dois extremos. Não deixa nosso coração esfriar, porque tu ainda não voltastes. Mas não deixa, Senhor, que entremos em loucura, calculando, pensando que podemos atingir em exatidão o dia da tua vinda. Nós te louvamos pelo teu amor. Há, Senhor, aqui dentro, no nosso espírito, a convicção de que tu estás voltando. Nós sentimos isso. E cremos, Senhor, nisso. E se formos, ó Deus, a geração que subirá arrebatada, louvado seja o teu nome. Mas se for da tua vontade, que nosso corpo desça à sepultura, e o Espírito volte a ti, e no dia grandioso do arrebatamento, saiamos, ó Deus, da sepultura. Louvado seja o teu nome por todas as coisas. Só não deixa esfriar, ó Deus, no meu coração e no coração do meu irmão, a rica promessa do arrebatamento e que tu estás voltando. Bendito seja o teu nome. Amém e amém.